Maravilha. Depois de um momento maravilhoso como esse, celebrando e exaltando o nome do Senhor, e tendo essa tarefa difícil de parar esse momento que vocês deixaram para mim, vamos aproveitar algo especial. Hoje neste culto nós temos muitos mestres presentes. E se há mestre, há ensino. E sem ensino, há conversa. Então, se vocês concordem, me ajudem a receber os mestres desta noite, que vão ter uma conversa em breves minutos, para falarmos de um tema interessante de avivamento. Ajudem-me a receber aqui, para nossa breve conversa, o apóstolo Cornélio Manuel. Enquanto ele chega aqui, uma salva de... Apóstolo Lubrano Vicente, enquanto chega aqui também, uma salva de palmas. Uau, uau. Uau, uau. E ajuda-me a receber também como mestre o pastor Alex Silva. Sente por gentileza e vamos conversar em breves minutos, porque daqui a pouco vamos novamente celebrar e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos a conversar sobre um tema importante desde ontem, que é avivamento jovem. E pelas explanações que vemos ouvindo da parte dos pregadores que passaram aqui, e da parte do pregador que já passou aqui hoje, antes dessa conversa, nós vamos vendo que o avivamento ele é extremamente importante para a igreja. E da história da humanidade já aconteceram vários movimentos de avivamento. E a pergunta que não se quer calar, eu vou começar aqui pelo... sim, eu vou começar aqui pelo apóstolo Cornélio. Por que está difícil, apóstolo Cornélio, vermos movimentos históricos de avivamento se repetindo em curto espaço de tempo nos dias de hoje? Ouvimos, por exemplo, histórias de avivamento como o da Rua Azusa, não é? Avivamento como nos Estados Unidos, não é? Que aconteceu na Rua Azusa. Ouvimos falar também de avivamento recente, não é? Este que até inclusive o nosso pregador falou dos Estados Unidos, né? Em Asbury. E temos os outros, o John Wesley na Inglaterra e por aí vai. No caso dos homens que deram a sua vida para escrever a Bíblia Sagrada, ou seja, traduzir a Bíblia Sagrada em vários idiomas. Mas nos dias de hoje, por que está raro vermos esses movimentos se repetindo, apóstolo? Muito obrigado. Por que nos dias atuais nós conseguimos notar pouca manifestação daquilo que nós consideramos o avivamento de Deus? Na minha opinião, né? É porque tem poucos jovens respondendo ao convite de Deus para poderem se encher de Deus. Acredito que nós jovens, vencer na vida atualmente é muito mais importante do que ganhar a vida e do que ministrar a vida. Quando a vida de facto de Cristo for nossa causa primária e respondermos a isso em total disponibilidade conforme o convite de Deus, certamente nós viremos, né? Não é o céu que deixou de ter água, é os homens que deixaram de ter sede. Então, quando nós respondermos a essa sede, certamente nós vamos viver o extraordinário da parte de Deus. Pastor, o apóstolo falou há pouco tempo que há
uma redução de jovens buscando pelo avivamento. Mas se nós olharmos para a demografia, a estatística mundial, parece que há mais pessoas hoje no mundo do que ontem. Será que essa demografia ou esse crescimento não mostraria mais jovens orando do que outrora? Não, evangelista Daliano. A demografia mostra o crescimento numérico, não o crescimento da disponibilidade em ser usado por Deus. E aqui nós podíamos dizer algo muito simples, né? Nós estamos a buscar Deus por causa do que Ele pode dar ou do que Ele é em nós. E se é o que Deus pode dar, é sua graça, sua bondade, sua misericórdia, sua visão, sua missão, sua graça, ou elementos para satisfação e nos sentirmos realizados do ponto de vista pessoal. Então eu penso que o avivamento começa quando homens entendem o interesse de Deus. E qual é o maior interesse de Deus? Salvar pessoas. Então, se eu ajusto o meu interesse ao interesse de Deus e eu me disponibilizo a isso, eu me torno um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Uau. Pastor Alex, concorda com a narrativa do apóstolo do apóstolo Cornélio sobre o que está a atrasar ou está de certa forma distanciar, causando esse intervalo enorme de avivamento de um para com o outro, seja esta fraca busca? Concorda com isso? Concordo, e no que eu puder aqui agregar dentro desse assunto, talvez uma das grandes ferramentas de Satanás seja algo chamado distração. Por que nós falamos disso? Você perguntou sobre hoje nós temos um número maior de pessoas, talvez a gente vai mais fundo nisso, nós temos um número maior de pessoas nas igrejas, nas conferências, nos cultos de jovens, mas porque em função da quantidade de pessoas o impacto não é o mesmo, porque existe algo chamado distração. A origem da palavra distração vem de distraction. E o que era o distraction? Era um modelo de tortura, onde você pegava um indivíduo, amarrava seus braços e suas pernas e amarrava a 4 cavalos e mandava correr em direções opostas. E naquele momento o indivíduo ele era partido em 4 pedaços. Satanás ele tem feito isso conosco. Ele tem nos distraído. Há jovens que estão na igreja que eles não têm tempo de oração, de busca. Foi pregado aqui porque eles estão distraídos com as coisas do mundo. Eles estão distraídos com os prazeres da vida. Eles estão buscando amarrados nas redes sociais. Como as redes sociais é uma ferramenta poderosa de distração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui simples, porque o que eu estou falando aqui eu tenho falado para muitos jovens. Quanto tempo você passou na frente da tela do seu celular, rolando a tela para cima, vendo vídeos engraçados que não te edificaram em nada, vendo fofoca da vida alheia e não se preocupou com a tua edificação pessoal? Nós gastamos mais tempo com coisas vãs do que propriamente dito em um relacionamento com Deus. Então a distração é uma ferramenta que o diabo tem usado para poder nos arrancar da atenção, do foco que o Senhor quer nos direcionar. E uma mente desfocada é uma mente que está fragilizada. E uma mente fragilizada não percebe os propósitos de Deus. Como eu resolvo isso, pastor? Renovando a mente. Porque quando você renova a mente, você consegue perceber que a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é... Uma salva de palmas bem forte, isso merece uma salva de palmas. Apóstolo Lubrano Vicente, pastor Alex Silva fez menção sobre a exposição às telas. É possível estar exposto às telas, mas também é possível estar exposto na presença de Deus. A minha pergunta para o apóstolo é qual é mais vantajoso? Onde é que eu
aprendo ou me beneficio mais? Sendo que nas telas eu tenho as redes sociais, tenho a internet que me pode conectar ao mundo e ter muita informação, muito conhecimento. Qual é a exposição que tem mais ganho? O pastor apóstolo consegue fazer essa comparação, sendo que até certo ponto há ganhos aí? O que eu penso é que, de forma saudável, nós poderíamos ter tempo para as redes, sem que isso tirasse o nosso tempo para Deus. Deus não é contra o uso das redes sociais e de qualquer forma a distração, desde que a distração não venha limitar ou até mesmo se tornar condição de que não busquemos a Deus. O problema é que qualquer coisa em nossa vida, até o nosso parceiro, né, nosso esposo, esposa, seja o que for, que se coloca entre nós e Deus para aquilo que Deus quer fazer, é um problema. Porque a distração pode vir de várias formas. Não é? O que nós temos que ter em conta é que não vou negociar o meu tempo com Deus. É o que está no coração de todo homem, toda mulher. Eu não vou negociar. Meu tempo com Deus é inegociável. E ter disciplina. Porque se você souber começar o uso das redes sociais e sair, você pode ter um uso saudável e um uso responsável. Mesmo porque as redes sociais são um canal até para evangelismo e para você também usar para alcançar outras pessoas com a palavra. Pelo menos deveria ser. Às vezes não é. E com irmãs mesmo da igreja. E irmãos também. Mas pronto, isso é tema de um outro dia. Porque isso teremos que falar o uso das redes sociais por parte dos cristãos. Mas o que é certo é que às vezes as redes sociais também escandalizam, mas pronto. O que é certo é que nós podemos ter disciplina e não negociar. Você pode se distrair, pode sair para jogar bola com os seus amigos, jogar basquete, estar com os seus amigos. Você não pode abrir mão de estar com Deus. Você não pode ser uma pessoa que facilmente está 4 horas nas redes sociais e não tira nem 40 minutos para estar com o Senhor. Qual é o problema? Alguma coisa está errada. É disciplina, é mesmo separar um tempo e ter compromisso. Sim. Alguns estão à espera que a carne lhes diga vai orar. A carne nunca vai dizer para ir orar. A carne nunca quer orar. A carne nunca quer orar. A carne nunca quer jejuar. A carne nunca quer ir para o culto. A carne não quer as coisas. Você não espera. A carne é para lhe manter na obediência. Isso aqui. Irmão, mal-aventurado o cristão que não entendeu que essa carne tem que ser mantida na obediência. É mesmo a tua carne não sentindo, vai orar. Orar, eu decidi marcar horários e períodos de oração, dias de jejum. Minha carne querendo ou não, eu vou. Mesmo quando às vezes não quero e não sinto, vale mais estar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu até não tenho palavras, mas este é o teu tempo, estou aqui. Yes. Mesmo que em silêncio, é mais poderoso do que estar todo o tempo em outro lugar com outras pessoas, vazia de Deus. Uau, uma salva de palmas forte. Apóstolo Cornélio, os nossos telefones têm um aplicativo, conseguem nos dizer quanto tempo nós ficamos expostos às redes sociais, ou usamos o nosso celular. E em média a pessoa gasta mais ou menos mais de 4 horas de exposição diária por telefone. A minha pergunta para o apóstolo Cornélio é: se um crente ou se um jovem conseguisse converter as 4 horas por dia ou 6 horas por dia em consagração para Deus, quais seriam os ganhos? As pessoas respondendo diretamente, né? Se o nosso tempo de distração fosse canalizado naquilo que é a consagração, como é que a gente seria? A gente seria, primeiro, completamente cheios da vontade de Deus, cheios do conhecimento de Deus, cheios da disponibilidade da manifestação do Espírito. Agora, eu preciso ser também bem verdadeiro com os irmãos. Ninguém pode ser profundo nas coisas de Deus se for superficial na comunhão com Ele. Em Deus funciona mais intimidade do que estratégia. Agora, você dá tempo a Deus quando Ele é fonte de prazer e satisfação para você. A pergunta é: as pessoas não têm comunhão com Deus de maneira acertada? Será que Deus já se tornou prazer para eles? Eles já se deleitam no Senhor?
eles têm o seu coração ardente pela vontade do Senhor. Se nós colocássemos as coisas que mais pesam no teu coração, de certeza que seria intimidade com Deus ou seria distração? E eu vou dizer o seguinte com todos irmãos que estão aqui em Cristo Jesus, jovens como eu e jovens como o pastor Alex e também como o evangelista Daliano. Meus irmãos, comunhão com Deus nunca será perca de tempo, sempre será um investimento espiritual. Então, você só se tornará o tipo de crente que você admira nas Escrituras se você seguir os princípios que as Escrituras dizem. Tal como pregou o pastor Lubrano Vicente, né? Jesus disse bem claro na sua palavra, né? Quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto. O que me escandaliza nesse texto é que ele não diz o teu pai que te ouve, ele diz o que te vê. Porque oração diante de Deus não são apenas vozes, são representação de imagem. Então, como é que você se apresenta diante de Deus? Na verdade é que até quando nós vamos orar e confessar os nossos pecados, nós não apresentamos uma imagem de fraqueza, nós apresentamos uma imagem santa. Nós dissemos na oração: Senhor, me torna santo como tu, porque é uma imagem que você está ministrando na oração. Então é isso que nós precisamos ter, é isso que nós precisamos desenvolver. Se nós depositarmos nossa vida de oração, nosso coração ardente pela glória de Deus, certamente seremos pessoas extraordinárias. E isso está comprovado do ponto de vista científico, do ponto de vista da neurociência. A neuroteologia prova que um homem desperta 90% da sua capacidade criativa à medida que ora, que o estado imunológico de uma pessoa muda completamente na medida que ele vai orando. Está completamente plasmado na ciência de que quando alguém desenvolve o hábito de orar constantemente, ele cria uma capacidade de autoimagem, autoestima, autossegurança completamente diferente de uma pessoa normal. Então é isso. O que é que está nos faltar? É a verdadeira imagem do impacto da oração em nossas vidas. Só para terminar esse pensamento, e é algo que eu não falei na mensagem, mas está no esboço. Ainda bem que agora estou aqui na redonda. É que tanto nos quandos, que Deus diz, tanto o jejum e a oração têm recompensa. Quando vemos recompensa, pensamos o quê? Fizemos pedidos a Deus e Deus responde. Mas ele aí não está a dizer, quando pedires a Deus, Deus vai te responder. Ele não está a falar sobre isso. Ele está a falar sobre a vida de oração no privado, que tem recompensa em público. O que é que eu aprendi com Deus para fechar o meu pensamento? Até a oração que você faz a Deus e não vê a resposta, de alguma forma, em Deus, ela será recompensada. O que é que eu quero dizer com isso? Nenhum tempo dedicado a Deus é perdido. Até quando que você buscou, quando tirou o tempo com Deus, você não viu. Você não viu, mas Deus viu e registrou. Toda pessoa que tira tempo para orar vai ver recompensa em alguma área da sua vida. Deus nunca vai deixar uma pessoa sair da oração no prejuízo. Todo o teu tempo para Deus tem recompensa. Todo o teu tempo para Deus tem recompensa. Deus abençoe. Uau! Eu vou fazer a última pergunta para os três intervenientes. Vou começar pelo pastor Alex, depois vai passar pelo o apóstolo Lubrano, depois vai concluir aqui com o apóstolo Lubrano Vicente. Então, pastor Alex, existem pessoas que oram e oram muito, mas no entanto elas sentem-se frias espiritualmente, sentem-se fracas espiritualmente. A minha pergunta é: todo tipo de oração provoca avivamento? Nós vimos na própria mensagem hoje que não é todo tipo de oração, não é todo tipo de jejum, é toda oração que provoca relacionamento, é todo jejum que provoca relacionamento. Por que nós falamos hoje sobre relacionamento? Porque os judeus oravam muito, os fariseus oravam muito, os fariseus entendiam muito da lei, eram homens consagrados, mas eram homens que não tinham relacionamento. Jesus se encarnando é Deus dizendo: o ápice da santidade não é o quanto você ora,
não é o quanto você jejua, é o quanto você ama a Deus. Escuta, por favor, jovem. Porque o relacionamento com Deus provoca algo. A recompensa, pastor. Enquanto você estava a ministrar ali, eu falei, o pastor vai entrar na recompensa. E o pastor não entrou. Mas Deus disse, você tem que falar isso hoje, para despertar a mentalidade dessa juventude. Todo relacionamento nosso com Deus provoca imaginação. Por isso que a Bíblia diz que assim como o homem imagina, assim ele é. Satanás deturpou a nossa capacidade de imaginar. Toda ideia Deus gera na mente. A cadeira que eu estou sentado aqui não é a cadeira, é a representação de algo que foi criado na mente. Então o diabo deturpa a imaginação. Sem imaginação não tem criatividade. Nós não conseguimos entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus. Por quê? Porque a nossa imaginação está deturpada. Por isso quando Deus vai falar para Abraão, Deus disse, olha para o céu e conta as estrelas. Consegues contar? Deus está provocando, gerando imaginação em Abraão, para que ele consiga enxergar pela fé aquilo que a sua realidade ainda não diz. Nós queremos viver avivamento, nós precisamos imaginar o avivamento. Pastor, a minha realidade é de uma geração violenta, pornográfica, sem compromisso algum. Quando você começa a se relacionar com Deus, dentro dessa realidade, você começa a ver uma geração transformada, avivada, de relacionamento com Deus. Isso merece uma salva de palmas. Isso é muito forte que eu ouvi aqui. Você precisa de imaginar o avivamento. Uau, 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 uau. Começa a imaginar o avivamento da tua família, da tua casa. No que disse o pastor, porque eu conheci muitas pessoas que oravam muito, mas na hora de lidar com o irmão, eram pessoas muito duras. Espera aí, quando você ora muito, mas na hora de amar o irmão, você está a ser frio com o irmão. Ou seja, você é quente com Deus, mas você é frio com o teu irmão. Eu me questionava, algumas das pessoas que oram muito também são muito carnais. Você olhar, vê só o comportamento daquela irmã, que é uma irmã espiritual. Quando uma outra irmã lhe pisa no calo, vê se não consegue nem segurar o impulso dela. E daí me disse, muitas das pessoas que me buscam em oração, buscam poder e manifestação da minha glória, para que vejam que ele que está a orar é ungido. Ou seja, a oração é assim, me usa Senhor, mas é para que as pessoas vejam Deus nele, para que ele seja visto. E Deus disse, com esse tipo de oração só buscar de poder, pode ir no monte não sei quantos dias. O problema é que até vai ser humilde diante de Deus, mas quando chegar a hora de demonstrar Deus para o teu irmão, que não é com ribachacapacatá, assim diz o Espírito, não, é com um coração influenciado por Jesus Cristo, cheio do amor de Jesus, que olha para o irmão e manifesta o amor. Porque quando você vai nesse lugar da oração, você não tem um bom de irmão na igreja, tipo, são bom espiritual, estão a receber, mas é mesmo só, está frio, é gelo, aquilo não tem nada. Antigamente nós víamos que os com a cara mais séria são os mais espirituais. Eu descobri com o tempo que o reino de Deus não é de cara séria, porque o reino de Deus consiste em paz, justiça e alegria. O homem de Deus no culto sempre cara trancada. Pastor Vicente. Depois ora um bocadinho em riba chaca, para começar a olhar os irmãos. Tipo, está a ver pecado na vida do irmão. Meu irmão, isso não é espiritualidade, está mesmo na carne. Porque espiritualidade não é de cara séria, vinco, tipo, estou muito com Deus, então não, irmão. Você tem que ser de tal maneira sobrenatural, que o sobrenatural se manifesta com naturalidade. Porque ser sobrenatural também é aprender a valorizar o teu irmão, considerar o teu irmão, não ser arrogante com o teu irmão e amar os teus irmãos. Isso também é sobrenatural. A comunhão com Deus, Daniel, para Deus achar, tem que ser também as pessoas orar, Deus, faça o meu coração igual ao teu. E me ajuda, Senhor, a tratar o próximo como tu tratas e amar o meu irmão como tu amas. Isso é que tem que estar no foco das nossas orações. Verdade. Nós chamamos esses no Brasil de ungidões. Afinal lá tem.
ungidões. Como é que eles ficam no culto? Ficam assim. E depois concentram os irmãos, né? E o irmão que ele concentra, que também tipo não está bem. Diz o irmão tipo, está a me ver. Não está a ver. É mesmo só. É mesmo. Uma salva de palmas bem forte. Que conversa construtiva. Obrigado, apóstolo Brano. Obrigado, apóstolo Cornélio. Obrigado, pastor Alex.